No programa de hoje vai ser um pouquinho diferente dos demais, pois até aqui, os nossos programas, nós trazemos pessoas, pesquisadores, professores, para falar dos seus trabalhos, dos resultados, e pouco se fala dos investimentos que se tornam realidade através das pesquisas e que depois muitas dessas pesquisas elas se transformam em produtos. No programa de hoje convidamos o engenheiro de materiais, engenheiro Rantin, aliás, Eduardo Rantin. E gostaria de dar brevemente um resumo sobre a sua atividade e em seguida nós então faremos uma conversa, uma vez que ele é funcionário do Sebrae. Então, Eduardo Rantin é consultor, engenheiro de materiais, formado pela UFSCar em 1982 e mestre em ciências pela USP. Tem experiência em engenharia de produtos e processos aplicados na indústria automobilística e participa de diversos conselhos e organizações de apoio à inovação e ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Atualmente é consultor do Sebrae, coordenando regionalmente o programa Sebrae for Startups. Faço um parênteses aqui para dizer que todas essas questões serão devidamente aclaradas ou esclarecidas. Então ele trabalha no Sebrae e esse programa que ele dirige é o maior e mais abrangente programa de aceleração de negócios tecnológicos do país. Coordena também o convênio Sebrae-Embrapi, de apoio ao desenvolvimento de produtos em pequenas empresas inovadoras na região. Portanto, então, hoje o programa será dedicado a um órgão que financia pesquisas no estado de São Paulo e no Brasil. Mas no decorrer ficará bem mais aclarado essa questão. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar é o seguinte: o que é efetivamente o Sebrae? Obrigado pela oportunidade. O Sebrae é uma empresa que foi criada a partir de 1972 como um órgão do Ministério do Planejamento e que tinha já a finalidade de apoiar os pequenos negócios, as micro e as pequenas empresas. Com o passar do tempo, em 1990, o Sebrae deixou de ser um centro, então o Sebrae era uma empresa que se escrevia grafia com C e virou o Sebrae com S e passou a fazer parte do sistema S a partir de 1990. Como finalidade mais ampla, nós temos o objetivo de garantir e apoiar o desenvolvimento das micro e das pequenas empresas no que toca à sua competitividade. Nesse sentido, nós atuamos muito fortemente na área de gestão, na área de desenvolvimento tecnológico, na área de processos, na área de finanças e todas as áreas que dizem respeito a um negócio, independentemente do seu estágio de maturidade, desde que ele não ultrapasse o limite de faturamento que caracteriza uma pequena empresa. Então, durante todo esse período, porque lá se vão 50 anos, agora é o 51º, na verdade, ao longo desse tempo, o Sebrae passou por um processo de aprimoramento, de entendimento mais bem resolvido a respeito dos problemas que afligem o empreendedorismo relativo aos pequenos negócios no Brasil, e nós nos tornamos uma empresa que é hoje reconhecida como uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento desses negócios. Muito bem. Onde é a sede do Sebrae?
Olha, se é que ele tem uma sede. Bom, nós somos uma empresa, um negócio de abrangência nacional. Então, nós somos divididos entre o Sebrae, que a gente chama de Sebrae Nacional, que é o centro das nossas operações e onde a gente desenvolve todo o nosso planejamento em nível nacional, e nós temos as unidades estaduais. No caso aqui, nós somos Sebrae em São Paulo. Nós temos hoje presença em quase todos os municípios do Brasil, de uma forma ou de outra, e sempre com a finalidade de desenvolver parcerias que possam fazer com que a nossa presença esteja garantida no município de uma forma ou de outra. Como a nossa atuação ela é muito ampla, nós temos um espectro de atuação que vai desde o apoio àquelas pessoas que empreendem por necessidade, porque elas têm uma dificuldade para entrar no mercado de trabalho e, portanto, desejam migrar para uma condição em que elas vão ser donas do seu próprio negócio, donas da sua própria iniciativa, até as empresas que precisam resolver problemas tecnológicos mais complexos. Então, quando a gente pensa numa atuação dessa magnitude, que é tão ampla e tão diversa, é sempre bom lembrar que nós não fazemos as coisas todas por nossa conta. Sempre nós procuramos, de alguma forma, desenvolver parcerias que se iniciam com prefeituras, organizações não governamentais, institutos, fundações, ICTs, universidades, associações comerciais, associações de classe, sindicatos, enfim, uma variedade enorme de parceiros que nós temos para fazer chegar até o pequeno negócio, até o empreendedor que precisa iniciar o seu negócio ou que precisa aprimorar tecnologicamente o seu negócio, que ele tenha um atendimento garantido. Então, como nós somos uma empresa de tamanho limitado e nós queremos fazer muita coisa, ao mesmo tempo a gente se associa a essas instituições para garantir que a gente consiga chegar até o nosso público, porque sozinhos nós não seríamos capazes de fazer isso. Muito bem. Agora, o que eu gostaria de saber, como tem uma série vamos dizer, de parâmetros que às vezes já se parte do pressuposto que a população já conheça, mas como também esse programa principalmente tem o objetivo de um esclarecimento mais profundo e abrangente possível. O que eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, o que são os setores da sociedade, porque fala-se em primeiro, segundo e terceiro setor, e isso sempre é apresentado como se todo mundo soubesse esse contexto. O que significa isso? Então, gostaria que você fizesse também uma breve apresentação explicando o que é um, outro e outro e as diferenças. Essa é uma natureza de classificação da atividade econômica no país, na qual, de alguma forma, nós estamos inseridos aqui no Sebrae. Porque se a gente pensar que mesmo que seja dentro da indústria de transformação, então que a gente vem da mineração até transformação, envolvendo toda a indústria e que diz respeito àquilo que seria a atividade mais básica da economia, aquela que provoca a transformação, ele sempre tem pequenos fornecedores de alguma maneira. Eles podem ter pequenos fornecedores na sua área de transporte, eles podem ter pequenos negócios na sua cadeia da necessidade de alimentação dos seus funcionários. Então, de uma certa maneira, nós sempre vamos ter alguma empresa pequena, muito pequenininha, às vezes uma empresa que simplesmente é capaz de fornecer marmitas para uma determinada obra que uma empreiteira grande está realizando em algum lugar do país. Nesse sentido,
a gente pode estender esse raciocínio para todos os demais setores, né? Para o segundo setor, a gente pode entrar no comércio, pode entrar em serviço e a gente pode entrar também nas chamadas entidades que são não governamentais, enfim, terceiro setor. De alguma forma, a gente tem sempre nessa cadeia, ou antes, né, ou depois, em que a gente tem uma empresa que está enquadrada em um desses três grandes setores, a gente sempre vai ter alguma empresa, alguém pequenininho que vai se apropriar de uma oportunidade para fornecer ou para ter alguma vantagem no sentido de conseguir fazer vendas ou revendas que vêm dessa camada maior e mais representativa do PIB nacional. Ainda assim, a gente tem uma estatística que é o seguinte: as grandes empresas hoje, elas parecem ter esgotado a sua capacidade de fazer contratações em massa, como ela fez no passado. Nós estamos passando por uma nova fase, uma nova entrada no desenvolvimento tecnológico da indústria. Então, elas são menos demandantes de mão de obra e, portanto, as pequenas empresas hoje, elas se tornam elementos protagonistas do emprego no Brasil, do emprego e da renda, da geração do emprego, da geração da renda. Isso é uma coisa muito importante e isso é uma coisa também que nos leva a ter um pensamento mais refinado a respeito do papel do Sebrae. Nós, como uma empresa que zela pela competitividade dos pequenos negócios, nós precisamos fazer com que essas empresas sejam cada vez mais competitivas, não só porque elas geram emprego e geram renda, mas porque a gente quer que elas gerem melhores empregos e melhores rendas. Então, de uma maneira mais concisa agora, o que é o primeiro setor, o que é o segundo e o que é o terceiro? Ficou mais ou menos misturado. Basicamente, você tem, no primeiro setor, você tem a economia de base, no segundo você tem comércio, no terceiro você tem serviços. Ok. Então, vamos em frente aí. A minha outra questão é a seguinte: o Sebrae é uma empresa privada mantida com recursos públicos. Eu gostaria que fosse explicado se é que há uma contradição entre essas duas coisas ou não. Mas, enfim, como que isso ocorre? Bom, na verdade, isso não trata de uma novidade. O que acontece é que quando o Sebrae, antes de 1990, ele era um órgão governamental, ele era um órgão do então Ministério do Planejamento. A partir de 1990, ele foi transformado numa entidade autônoma, mas a origem dos nossos recursos vem do recolhimento da Previdência Social das empresas de média para cima. Então, os menores não pagam, só os maiores fazem um recolhimento que vai de 0,3% a 0,6% do recolhimento da Previdência, portanto, dessas empresas. E isso nos caracteriza como mais uma empresa do Sistema S. Então, o Sistema S, ele já não era novidade em 1990, porque muito antes disso, outras entidades muito importantes, ligadas à indústria, ao comércio, como o Senai, como o Senac, já existiam, já eram de um valor muito grande na contribuição para a indústria, para o comércio e para os serviços do Brasil. Só para ficar em dois, a gente tem outras entidades do Sistema S. E nós fomos trazidos como uma empresa que se diferencia das demais, para que a gente para que não ficasse caracterizada qualquer natureza de competição entre nós e as outras empresas do Sistema S. Nós somos aquela empresa que é direcionada para o micro e o pequeno empreendedor, o empreendedor de pequeno porte. Então,
na medida em que as outras empresas trabalham com o aprimoramento da mão de obra, sempre voltado para o aumento da produtividade, nós somos uma empresa do Sistema S que atua no sentido de melhorar a competitividade dos pequenos negócios, sempre voltado, um olhar voltado para o empreendedor. Basicamente é isso. Muito bem. Então agora nós passaríamos para um outro conjunto de questões que diz respeito efetivamente sobre os programas desenvolvidos pelo SEBRAE, que eu gostaria que fosse apresentado e explicado cada um individualmente, porque fala-se muito em PIP, em Embrapi, em startup, exatamente o que é que significa. Não precisa ser respondido tudo numa vez, não, mas eu vou, à medida do possível, interrompendo e perguntando com mais detalhes. Bom, muito bem. Uma coisa importante que tem que ser dita é que dentro do nosso escopo de atuação, nós temos uma quantidade... Na verdade, a gente começa a trabalhar com o apoio ao desenvolvimento do empreendedor, a gente trabalha desde populações que podem ser vulneráveis de alguma maneira, porque vivem em locais que precisam se desenvolver mais fortemente. E a gente vai parar lá na internacionalização de empresas tecnológicas, por exemplo. Então, para que a gente pudesse falar sobre toda a nossa atividade que tem com políticas públicas, com desenvolvimento territorial, com apoio ao desenvolvimento tecnológico, com os nossos programas de melhoria da competitividade, que a gente faz sempre em parceria com alguma outra entidade, a nossa história ficaria talvez um pouco longa demais. E eu preferiria reduzir aqui a nossa conversa, dado o público para qual é voltado o nosso programa, contar um pouquinho de como que nós trabalhamos com empresas de base tecnológica, com startups, contar um pouquinho da nossa história com incubadoras de empresas e falar a respeito do nosso programa atual, que é o SEBRAE for Startups, que é muito importante, e falar de 2 convênios importantes que nós temos com a FAPESP, por meio do PIP, e com a Embrapi para o desenvolvimento de produtos inovadores. Além disso, nós fazemos parte também de um programa de transformação digital em apoio com a Fiesp para que a gente consiga trazer ganhos de competitividade na indústria. Esse seria um primeiro ponto muito importante. O SEBRAE, anos atrás, tinha um convênio com o CNPq, então nós tínhamos bolsistas do CNPq que aplicavam uma determinada tecnologia que hoje é o Brasil Mais Produtivo, enfim. Mas isso é uma história que remonta a anos bem anteriores, mas que de qualquer forma nós temos um olhar para melhoria da produtividade na indústria. Então, por meio de aumento de faturamento, redução de custos, basicamente. Então, isso são ganhos de produtividade. Esse programa, ele é muito interessante. Hoje os bolsistas são nossos, por sinal. Mas esse programa, ele é muito interessante porque ele parte de um diagnóstico na indústria, que vai passar pelo programa, e esse diagnóstico ele é de classe mundial. Então, o ganho que o empresário tem ao responder corretamente um questionário desse, que é complexo, e que dá uma quantidade muito rica em respostas, e que permite a ele, num determinado momento, entender aquele gráfico que é gerado a partir dessas respostas e tomar a decisão de priorizar algumas ações em benefício do seu negócio para ter ganhos de produtividade, é um dos programas, eu diria, mais bonitos que nós temos, capaz de alcançar resultados
muito significativos num intervalo muito pequeno de tempo. 3 meses, 4 meses, 5 meses. A gente tem um orgulho aqui na nossa região. As empresas que passaram por esse processo no semestre anterior, na rodada anterior, foram as que tiveram ganhos mais significativos de produtividade no estado de São Paulo. Isso mostra a qualidade dos negócios que nós temos aqui em São Carlos, a capacidade, e na nossa região, porque na verdade nós somos 19 municípios, mas a gente tem essa capacidade de trabalhar com essas pequenas indústrias, e a gente tem a capacidade de promover ganhos muito grandes de competitividade. Esse é um dos programas que nós temos, né? E que a gente faz em conjunto com a Fiesp, com a Ciesp, por meio de aplicação de metodologias que principalmente hoje estão calcadas na manufatura enxuta e que são aplicadas pelo Senai. Então veja que coisa interessante. A gente procura promover os ganhos de produtividade e, portanto, de competitividade dessas pequenas indústrias. Nós não fazemos isso sozinhos, nós aplicamos o diagnóstico, aí a gente discute conjuntamente com o empresário e com os especialistas do Senai, e esses especialistas, eles conduzem o processo todo ao longo desse tempo, e nós fazemos as medidas antes e depois, e a gente verifica nesse momento a dimensão do ganho que as empresas tiveram. Esse é um programa muito bonito que nós temos. Ele é muito lindo também. O que significa as siglas Ciesp e Fiesp? A Fiesp é a Federação das Indústrias de São Paulo. Todos os estados brasileiros têm suas federações de indústria, e regionalmente a gente tem os chamados centros da indústria. Que é a Ciesp? Que é o Ciesp, né? O Ciesp é Centro de Indústrias do estado de São Paulo, a Fiesp é a federação dessas indústrias, né? E então eles têm lá junto com eles têm outros, eles têm o SESI, tem o Senai, que de alguma maneira está ligado a eles, e a gente faz o uso intenso da competência do Senai para resolver os problemas da indústria, nesse caso do Ali em particular, né? A gente faz em outras também, a gente tem outras formas de colaborar com eles, e isso é virtuoso, pode trazer resultados muito bons ao longo do tempo. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre os programas desenvolvidos. O que é PIP, o que é Embrapi? Não só falasse do programa, mas como ele financia, e depois como que é avaliado. Você fez um en passant geral, mas então como que ele financia e como que ele é avaliado efetivamente, e se exige um retorno ou não. Se não ficar claro essa colocação minha, eu colocarei de uma outra maneira. Mas, enfim, quais são os programas, pelo menos os maiores programas de desenvolvimento e apoio do SEBRAE? Antes disso, eu preciso contar uma história que precede um pouco a pergunta. Pois não. Todas essas formas de apoio que foram citadas aqui pelo professor Guastaldi, elas só existem porque nós temos um programa de aceleração de empresas, né, de aceleração de startups, chamado SEBRAE for Startups. Esse nosso programa, que está alotado na nossa unidade de inovação aqui no SEBRAE São Paulo, ele tem por finalidade interferir de alguma maneira no sentido de aumentar a velocidade por meio de aceleração desses negócios, para que duas coisas. Uma, eles reduzam os riscos associados aos empreendimentos, que vale para os empreendimentos tecnológicos e vale para startups de qualquer natureza. E a outra coisa é que a gente apoia muito o desenvolvimento das chamadas Deep Techs, que são aquelas empresas que surgem do desenvolvimento de uma engenharia mais complexa, ou que vem da pesquisa científica, enfim,
e que demandam alguns cuidados que são particulares. Eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui. De qualquer forma, o Sebrae for Startups ele tem início no processo de ideação de uma startup. Então, aliás, a gente vai até um pouquinho antes. A gente vai um pouquinho antes da ideação e a gente atua até junto à curiosidade que as pessoas têm. Normalmente, quando se trata de startups, então são jovens universitários que tomam contato com algum tipo de conhecimento científico ou tecnológico avançado e que já começam a imaginar que, eventualmente, eles poderiam fazer alguma coisa no sentido de disponibilizar isso para a sociedade, ou seja, fazer com que essa ideia seja transformada em negócio. E quando eu falo negócio, eu falo aqui no sentido amplo, porque a gente pode estar falando, pode ter uma aplicação social, mas pode ser uma empresa mesmo, simplesmente para se ganhar dinheiro e por aí vai. Então, dá licença um pouquinho só. O que é startup efetivamente? Olha, uma startup é um negócio que tem um crescimento rápido, que tem uma boa tecnologia embarcada, então ele não é um negócio convencional, é um negócio de tecnologia que tem um crescimento rápido, que é capaz de vencer algumas etapas que são cruciais na vida dela, e que vamos adiantando agora. Então, onde é que ela sai de uma ideia e ela passa por um período de validação, ela entra no mercado, começa a vender de alguma maneira, e por conta da sua proposta de valor, daquilo que ela tem para oferecer para um determinado grupo de clientes na sociedade, ela começa a crescer muito rapidamente. Então, vamos imaginar que desde do seu momento de ideação até quando ela já ganhou tração lá na frente, né, está em crescimento muito bom, ela passa por o que a gente chama de uma curva em J. Então ela sai, vamos dizer, ali do zero, e aí todo esse processo de desenvolvimento, de entrada no mercado, envolve grandes custos. Eventualmente ela pode necessitar aí de uma rodada de investimento, que logo no seu começo pode ser anjo, alguém que aposta, então, em colocar dinheiro achando que ela vai conseguir atravessar aquele vale que a gente chama de Vale da Morte, que seria aquela barriga do J, né? Até que ela consiga finalmente aflorar, tirar o nariz para fora da água, onde ela sai do vermelho e entra no azul e começa a vender, e aí a sua curva de vendas é muito rápida. Essa característica de curva em J, ela define bem uma startup. Tem um monte de outras coisas que a gente poderia dizer que caracterizam uma startup, mas isso é a carinha da startup, ela ter um crescimento muito rápido e ter uma oferta diferenciada, porque ela é capaz de ter nessa oferta uma natureza de tecnologia embarcada que permita ela ter o crescimento muito rápido. Você tem ideia quantas startups tem no estado de São Paulo? Olha, nós temos... Não as que estão no início, mas vamos dizer, as que já têm um... aí é que está. Elas são milhares no estado de São Paulo. Essa é uma pergunta difícil de dizer, pelo seguinte. Porque primeiro a gente precisaria saber identificar direitinho quem é uma startup. Então, se isso é autodeclaratório, eu declaro que eu tenho uma startup. Mas, puxa vida, você de fato se enquadra naquilo que é uma startup? Olha, vamos olhar aquela curvinha de vida que a gente falou ali, de maturidade da empresa. Esses tempos que são necessários para a gente dizer que você é uma startup, você realmente é. Então, isso aí é uma coisa um pouco complexa, né? Mas elas são milhares, né? Já passaram por nós milhares de iniciativas que foram aceleradas, mas é uma coisa difícil quantificar. A gente faz um esforço para quantificar isso, mas o que acontece é que a dinâmica de criação de startups, e elas podem dar certo ou não, tem mais isso, né?
Aquelas que chegam na outra ponta, lá na frente, que tem um crescimento consistente, que são capazes de gerar muitos empregos e tal, elas são poucas em relação à quantidade de ideias que surgem, né? Porque muitas delas ficam no Vale da Morte, elas morrem por alguma razão, ou porque não tiveram acesso a mercado, ou não tiveram acesso a capital, enfim, não conseguiram entrar num bom processo de acompanhamento, onde elas precisariam de mentoria, de orientação de pessoas experientes. Isso acontece muito, né? Mas a nossa preocupação no nosso programa não é exatamente a quantidade, mas é quantas que a gente pega nos seus estágios iniciais e que a gente pode dizer que garantiu que elas chegassem nos seus estágios posteriores de uma maneira saudável e que, de alguma maneira, elas vão contribuir com a criação de empregos de qualidade e com renda de qualidade no país. Basicamente é isso que a gente quer. Então, uma outra questão relacionada. O que é efetivamente PIP e depois Embrapi? Eu gostaria... Vamos falar primeiro de PIP, em seguida o que é Embrapi, talvez colocar pelo menos as diferenças. Tá. Claro que eu vou me restringir à nossa parte do Sebrae no tocante aos programas PIP e a Embrapi. Eu disse anteriormente aqui que nós procuramos fazer desenvolver as nossas atividades sempre em parceria com instituições que sejam reconhecidas e que já tenham a capacidade de apoiar os pequenos negócios, mas de alguma forma que a gente possa ter um papel complementar e que resolvam problemas que não são problemas dessas empresas. Então veja que, por exemplo, o programa PIP é um programa que tem muitos anos já, e ele é um programa muito bem sucedido da FAPESP. Ele tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica em alguns momentos críticos. Então, o PIP tem 3 fases. Ele tem uma primeira fase que ainda é para desenvolvimento do produto, a segunda é onde a coisa está um pouco mais madura, e a terceira é para favorecer a entrada do negócio no mercado, sempre com o olhar do apoio ao desenvolvimento tecnológico, que é o negócio da FAPESP, correto? Então, puxa, quantos produtos de qualidade voltados para a indústria médica, para o agronegócio, para a indústria metalmecânica, para o próprio governo, setor governo, enfim. Quantas boas ideias já foram postas em práticas nesses anos todos. No entanto, apesar de ser um programa muito bem sucedido e é bem conhecido e bem validado, alguém, num determinado momento, pensou o seguinte: puxa, mas e se além disso tudo que o PIP já faz, ele ofertasse de uma maneira complementar, e aí já não é mais aquilo que a FAPESP faz, mas é o que a gente faz, e isso aqui é a parte bonita da coisa, e se a gente, nesse momento, complementasse aquilo que o empreendedor está fazendo no sentido de desenvolver o seu produto, né? Deixá-lo pronto, funcionando nas suas etapas de prototipagem, de cabeça de lote, seja lá o que for, na colocação no mercado, nas suas vendas, se a gente ainda apoiasse o pesquisador que teve essa ideia de negócio, no sentido que ele tivesse ganhos de acesso a mercado e ganhos gerenciais. Porque veja, essa não é uma coisa que um pesquisador da área de ciência e tecnologia, não é uma preocupação dele. A preocupação dele é resolver o problema tecnológico, inicialmente. No entanto, quando esse produto está pronto para ir para o mercado, ou está sendo preparado para ir para o mercado, ele vai precisar de ajuda dessa natureza para que ele não cometa alguns erros
que podem ser, muito, muito ruins para o negócio, independentemente dele ter desenvolvido um produto de altíssima qualidade e de altíssima necessidade para a sociedade. Então, nesse ponto, que a gente fez, nós aportamos recursos no PIP da FAPESP para que ele pudesse ser complementado nas suas fases 2 e 3. Né? Então, basicamente com isso, que a gente pagando aquilo que são ações que possam levar esse negócio que foi desenvolvido agora ao mercado, né? E ao mesmo tempo garantir que o empreendedor que vem lá da universidade, do instituto de pesquisa ou coisa parecida, que ele ganhe competências de gestão. E porque isso ele consegue adquirir muito rapidamente. Né? Esse conjunto de controles necessários, de conceitos que são bem conhecidos e que ele não tinha até então, ele consegue adquirir muito rapidamente. Ou ele consegue contratar bolsistas que vão fazer uma parte disso para ele, porque isso é uma coisa bastante importante também. Né? Então, esse é o PIP Sebrae. E tem uma outra coisa, quando eu falei daquela curva de J, da curva de vida de uma startup, no seu período de ideação e de deixar essa ideia redonda e validar a ideia, o PIP nunca trabalhou essa área, porque ela é uma área preliminar. Então nós criamos, junto com a FAPESP, o chamado PIP Start, em que ele aloca recursos para as ideias que estão sendo nucleadas ainda, para que elas consigam vencer essa fase de validação. Porque essa fase, ela pode ser bastante custosa e ela pode ser demorada e ela custa. Né? Então, é muito comum nós termos ideias que poderiam ter sido levadas adiante, que poderiam prosperar e chegar para a sociedade de forma que nós todos fôssemos beneficiados, fomos ajudados, e a gente não consegue fazer isso. Né? Porque aquela ideia morreu lá atrás porque ela não tinha dinheiro para isso. E esse nosso PIP chamado Start, que já foi carinhosamente apelidado de PIP Zero, porque ele antecede os demais, as fases 1, 2 e 3, é uma novidade muito importante e que está tendo uma aceitação fantástica, muito boa mesmo, porque a gente vai favorecer a criação de novos negócios ou a introdução de novos produtos na sociedade dentro em breve por conta desse programa de apoio. Então esse é muito bonito. O que eu gostaria de saber é o seguinte, a sua explicação ou as suas explicações são bastante claras, mas esse dinheiro investido, vamos dizer, vamos pegar o caso da FAPESP, ele deve ser retornado e não depois. A minha pergunta é bem objetiva. É necessário retornar esse dinheiro ou não? Os recursos do PIP da FAPESP são não reembolsáveis. Né? Alguém poderia dizer, puxa, mas qual é a mágica numa coisa dessa? Se você põe dinheiro lá e não pede nada de volta, a resposta é muito simples, né? Nós somos todos mantidos com recursos de arrecadação. Então, na medida em que um projeto PIP ele é bem sucedido, e a FAPESP demonstra isso muito facilmente, porque ela acompanha isso, eu sigo ela e eu percebo, o que acontece é que esse apoio que é destinado para essas empresas gera muita venda, muito faturamento para as empresas paulistas. Elas vão arrecadar ICMS, uma parte do ICMS volta para todos nós, na forma de melhoria das universidades públicas, da própria FAPESP e por aí vai. Então está explicado por que é que isso funciona muito bem. Muito bem, então tá. Agora,
porque quem é da universidade, como é meu caso, a gente sabe que os investimentos em projetos de pesquisas, eles retornam exatamente, não sei se exatamente, mas eles retornam de alguma maneira para a sociedade. Mas não é reembolsado ou reembolsável. Mas o que eu vejo é que esses programas, de alguma maneira, seguiram também vamos dizer, essa lógica. Agora, gostaria que você falasse um pouquinho mais o que é o Embrapi. Pois mais uma vez, da mesma forma que nós temos um convênio com a FAPESP agora, o da Embrapi precede, inclusive, essa ideia. Nós temos um convênio junto com a Embrapi que tem por finalidade financiar uma parte da contrapartida do empreendedor, da empresa, dentro de um projeto que é submetido a eles. Então, a Embrapi trabalha num olhar tripartite. Então, ela destina recursos financeiros para alguns projetos. Esses projetos são realizados dentro de instituições que são credenciadas como unidades Embrapi, porque detêm uma natureza de competência tecnológica que é capaz de fazer o desenvolvimento desses produtos até que eles cheguem no mercado, e a outra parte é bancada pela empresa. Muitas vezes, e nessas etapas iniciais, aqueles pequenos negócios que precisam fazer um desenvolvimento com a Embrapi e que teriam que responder por uma parte desses recursos, uma quase terça parte, elas não vão ter esse dinheiro, né? O convênio do Sebrae com a Embrapi, ele prevê que o Sebrae consiga arcar com uma parte daquela que é devida pelo pequeno negócio no total do projeto. Então, vamos imaginar que o projeto fosse dividido em 3 partes iguais. Essa terça parte que é relativa à empresa, vamos dizer que a empresa não tem dinheiro e que ela, por conta do seu estágio de maturidade, porque o projeto é muito bom e porque ele é economicamente viável, ele pode ser levado ao mercado, né? Quando a gente tem essa condição e a empresa passa por uma breve entrevista conosco e aí a gente acompanha essa empresa para entender onde é que está indo o negócio, o Sebrae destina recursos para pagar uma parte da contrapartida da empresa. Então isso pode chegar até 70%, pode chegar até 80%, dependendo do tipo do projeto que foi encaminhado, né? Porque tem uns projetos de desenvolvimento tecnológico que a empresa faz sozinha, mas ela pode fazer isso em parceria com alguma outra empresa maior, mas bem constituída, que lá dentro do nosso convênio, aliás, nem precisa ser isso, mas que é o encadeamento tecnológico, onde as empresas estão fazendo um desenvolvimento conjunto do interesse de uma maior, enfim, né? Ou que essa menor que possa ser validada depois e colocada no mercado. Então, esse é um tipo de apoio que ele é muito rápido e ele é muito eficaz, porque os projetos que são desenvolvidos pelas empresas com a Embrapi, eles têm um fluxo muito rápido. E os resultados têm sido muito, muito bons, né? O que você chama de fluxo muito rápido? O que eu digo é a partir da submissão do projeto até a sua aprovação e ao efetivo desembolso dos recursos, é muito rápido, né? Sempre foi, eles são uma empresa muito ágil. Você tem ideia do tempo?
2 meses, Olha, um mês? é que na verdade, isso daí, eles funcionam num sistema assim, quem entrou primeiro, Sim. sai primeiro. Se tiver uma quantidade muito grande de casos em análise, vai demorar um pouco mais. Se tiver poucos em análise, vai sair muito rapidamente, pouquíssimos meses. Então, isso É pouco burocrático, vamos dizer. é muito pouco, muito pouco. Porque o que acontece quando a gente está falando de um projeto desse? A instituição credenciada, a chamada unidade Embrapi, ela detém o conhecimento necessário para isso. Então, quando ela aceita levar um projeto adiante, ela já sabe que ela vai ter sucesso na realização desse projeto, ou então que as chances de isso ter um sucesso vão ser bem reduzidas, né? Então, na medida em que você é capaz de entender, e até porque quando o projeto é submetido, ele já tem uma história pregressa, né? Anteriormente, ele já andou de alguma maneira, e aí quando você submete o projeto, a Embrapi sabe que a sua unidade, lá de onde veio o projeto, é capaz de tocar isso para frente e que a empresa aceitou, que ela aceita, que ela quer fazer esse desenvolvimento. Então isso é muito rápido. Agora, por que esses convênios eles são bonitos? Por que eles são uma coisa necessária? Mais uma vez, porque nem todo mundo que tem profundo conhecimento tecnológico tem conhecimentos de gestão. Então, muitas vezes, na hora de acessar o mercado ou de gerenciar o negócio, naquilo que diz respeito à gestão mesmo, à gestão básica do negócio, o pesquisador ele não tem essa competência estabelecida. E se a gente ajuda ele nessas competências, que ele vai adquirir muito rapidamente, inclusive, em alguns casos, com a possibilidade de trazer pesquisadores de fora que são da área de gestão, esse problema ele é rapidamente resolvido. E aí as chances de sucesso da empresa para ela colocar o produto no mercado, garantir suas vendas, enfim, se mostrar da melhor maneira possível, numa linguagem que o consumidor entenda ou que o cliente entenda, isso é fundamental para melhorar as vendas, né? E então esses convênios eles são muito bons por causa disso, porque eles complementam as competências do empreendedor, de quem submeteu um projeto. E você é da opinião que ele também acelera o próprio processo, muito embora chame de acelerador e tal, mas eu digo agora, efetivamente, diminui o processo burocrático. É que acelerar, às vezes a gente mistura o conceito aí. Ele não só reduz os tempos de chegada ao mercado, como ele reduz os riscos associados à chegada ao mercado. Eu acho que esse é o fator mais importante. Porque vamos imaginar toda a etapa de desenvolvimento de um produto que tenha muita engenharia ou que tenha muita ciência, muita tecnologia e muita engenharia necessária para um produto para ele ser colocado no mercado, e a hora que ele está pronto para ir ao mercado, quem fez aquilo não conhece o comportamento do seu potencial mercado ou nem conhece o mercado. Então, se isso morre nessa etapa, a gente não tem caracterizado a inovação. A inovação só se concretiza, e isso é manual de Oslo, quando o produto é disponibilizado para o mercado. De alguma maneira, olha, eu fiz alguma coisa que ajudou o meu produto chegar ao mercado de uma forma mais rápida ou mais eficiente. Mesmo que eu tenha mexido só no processo. Mas eu mexi no processo e eu facilitei a chegada desse produto ao mercado, aí sim é inovação. Senão, não é. E essa é muito importante a gente garantir que esses produtos cheguem ao mercado, que essas empresas prosperem, para que a gente possa ter aquilo que nós entendemos que são os nossos objetivos de melhoria de competitividade atendidos. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao finalmente. Tem alguma questão ainda que
poderia ser perguntado, ou você acha que já foi dado uma abrangência ampla sobre as várias questões envolvidas nesse processo? Bom, eu diria duas coisas. A forma mais rápida de se acessar o Sebrae é sempre pela internet. Então, por exemplo, quando a gente está na nossa região, você digite vitrine Sebrae lá em um procurador qualquer, um buscador qualquer, que ele vai levar você para nossa página, onde a gente tem todos os nossos treinamentos e os nossos produtos disponíveis. E isso é muito importante para que a gente consiga consolidar negócios e melhorá-los. Essa é uma coisa. O outro, Sebrae for Startups. Busque, você que é um pesquisador, que é uma pessoa interessada, busque o Sebrae for Startups, porque nesse tempo que nós temos disponível aqui, não dá para falar de tudo, mas nós temos muitos outros produtos, desde para quem está dentro da academia e tem curiosidade a respeito de como que a gente transforma ciência e tecnologia em inovação, quais são os mecanismos de apoio, quais são os nossos programas, né? Porque, mais uma vez, nós trabalhamos com todos os públicos, inclusive o público da academia, as pessoas das universidades, seja docente, seja pesquisador, um pós-doc, mestrado, doutorado e graduação. A gente trabalha com todo mundo. E nós temos programas voltados especificamente para esse público, como, por exemplo, o Acelerando Cientistas, o Atômica, que são 2 projetos que são voltados para esse público. E eles são programas muito bons, muito rápidos, bem rapidinho, só para que a pessoa possa entender melhor como é que ela poderia conduzir a sua ideia de negócio. Isso posto, eu agradeço o convite e a gentileza por poder ter ficado um pouco com vocês aqui. Muito obrigado. Finalmente, ainda tem alguma questão que poderia ser perguntado ou faremos um próximo essas questões que eventualmente não foram totalmente respondidas num próximo programa? Nós temos muitos outros assuntos a tratar, né? Essa foi uma conversa bem leve, porque como nós atuamos em praticamente todas as etapas da vida de qualquer natureza de negócio, a gente poderia eventualmente falar sobre outros assuntos numa ocasião posterior aí, para que as pessoas não fiquem muito entediadas e que isso não vá muito longe agora, né? Ok. Obrigado. Eu é que agradeço. Então, hoje o programa foi totalmente voltado ao Sebrae, programa um pouquinho diferente dos demais, mas extremamente importante primeiro, para entender efetivamente como que esses órgãos se relacionam com a pesquisa, e segundo, como é desenvolvida a pesquisa, e terceiro, como que essa pesquisa pode chegar efetivamente no dito mercado ou para o povo. Ok, muito obrigado.